No primeiro turno, lanterninha. No segundo turno, finalista. Foi assim a arrancada impressionante do Corinthians em 87. Para contar essa história, a gente primeiro precisa voltar até o Campeonato Brasileiro de 86. O Corinthians tinha ido até as quartas de final do Brasileirão, mas foi eliminado pelo modestíssimo América do Rio, o que, olha, foi bem frustrante. O Vicente Matheus tinha acabado de se eleger para voltar à presidência do clube e chegou trazendo reforços para tentar dar uma levantada no time. Logo no começo de 87, o lateral esquerdo Dida, o centroavante Índio e o meia Jorginho foram apresentados. Isso sem contar os dois jogadores que tinham participado da Copa de 86. Era o goleiro titular da seleção brasileira, o Carlos, que só levou um gol na Copa inteira, e o lateral direito Edson, que foi reserva no México. Em janeiro de 87, antes de estrear no Paulistão, o Corinthians ainda fez um amistoso com o Colônia da Alemanha, ganhou por 1-0. Aliás, o goleiro do Colônia era o Schumacher, estrela da seleção alemã, que tinha sido campeã na Copa do México. Então, foi com otimismo que a torcida foi ao Pacaembu para ver a estreia alvinegra no Paulistão. Era o clássico com a Portuguesa, que aliás marcava a estreia do Jorginho. Mas deu tudo errado. O Corinthians perdeu da Portuguesa por 3-1 de virada em pleno Pacaembu. Ajeitou para o Wilson Mano, pé esquerdo, desviou na trave, Birubiru. Gol do Corinthians, Birubiru. Olhou para o meio para ver onde é que está o Cláudio Adão. Cruzamento para Cláudio Adão, gol. Aí veio o segundo jogo no Paulista, empate por 1-1 com o Botafogo em Ribeirão Preto, com direito a gol do Raí de calcanhar. Naquela época, aliás, o Raí era apenas o irmão do Sócrates. Bom, na terceira rodada, o Corinthians venceu o Novo Horizontino por 2-0 no Pacaembu, depois empate 0-0 com a Ferroviária em Araraquara. Até aí, um início de campeonato mediano, mas ok. Uma vitória, 2 empates, uma derrota, nada desesperador para um campeonato paulista disputado por 20 equipes em turno e retorno e depois ainda semifinal e final. Mas o empate por 0-0 com a Ferroviária foi o início de um pesadelo. Porque o Corinthians ficou esse e mais 6 jogos sem marcar nenhum gol. 2 empates e 5 derrotas seguidas, incluindo os 2-0 para o Palmeiras no Pacaembu, e com isso o Corinthians foi parar na lanterna do Paulistão. Bom, os jornais obviamente começaram a especular a possível queda do técnico Jorge Vieira. Mesmo na lanterna, o Vicente Matheus se recusava a demitir o Jorge Vieira. Mas por quê, hein? Bom, por 2 motivos. Primeiro, Vicente Matheus acreditava que a culpa não era do técnico e que contratando reforços a coisa ia melhorar. E olha, ele estava contratando mesmo. Em meados de abril, por exemplo, chegou o meia Everton, que tinha ido super bem no São Paulo, no Guarani, no Atlético Mineiro. Segundo motivo para segurar o técnico é que o Vicente Matheus confiava no Jorge Vieira. Porque ele, Jorge Vieira, tinha comandado o Corinthians em 2 títulos paulistas relativamente recentes, 79 e 83. Mas olha, essa história de bancar o treinador sempre vai só até um ponto, né? Porque a 5ª derrota consecutiva daquela série de 7 jogos foi para o Noroeste em Bauru, e aí o Jorge Vieira caiu. O auxiliar técnico dele, o Basílio, o pé de anjo, assumiu como interino. A revista Placar destacou a crise na capa, SOS Corinthians. A reportagem falava da troca de técnico, o grande assunto daquele momento no futebol. A repercussão da má fase era tamanha que uma edição do programa Globo Repórter foi inteira dedicada a falar da ameaça de rebaixamento do Corinthians. Agora, nesta época de vacas magras para o Corinthians, atrai muitas gozações. O Basílio estreou no 0-0 com o América em Rio Preto, 7º jogo da seca de gols. O jejum só terminou quando o Lanterna Corinthians goleou o vice-lanterna Bandeirante de Birigui por 4-2 no Pacaembu. A vitória, mesmo que isolada, numa sequência desastrosa, foi suficiente para o técnico Basílio ser promovido de interino a técnico do Corinthians. Mas essa vitória não tirou o time da lanterna, e a gente tinha que ouvir uma piadinha de que o timão tinha virado ultimão. Sentindo a pressão, Vicente Matheus decidiu trocar de novo de técnico e trouxe um mais experiente, o Chico Formiga, que aliás acompanhou das tribunas o empate por 2-2 com o 15 de Jaú. Ele estreou perdendo do Mojimirim, num jogo que a torcida levou um gato preto para o estádio para dar sorte. Para piorar, Corinthians ainda teve que ver o Palmeiras ser campeão do primeiro turno. E o pior, se ganhasse o segundo turno, o Palmeiras seria campeão direto, sem semifinal nem final. Mas o destino começou a mudar no último jogo do primeiro turno contra a Ponte Preta no Pacaembu.
Gol do João Paulo no primeiro tempo, outro do Edmar no segundo tempo e o terceiro gol do próprio Edmar. Corinthians fechou 3-0 em cima da Ponte. No domingo seguinte, Corinthians foi a Limeira. O Everton foi derrubado pelo zagueiro Wilson na área aos 9 do segundo tempo. O Edmar cobrou o pênalti e fez o gol da vitória. E olha, a moral do Corinthians era tão baixa que a torcida da Inter, revoltada com o pênalti e com a derrota, jogou pedra, jogou garrafa, invadiu o campo para agredir o árbitro, o José de Assis Aragão, e o bandeira Edgar Zacariotto. A partida foi encerrada 8 minutos antes do fim. Para o Corinthians já eram 2 vitórias seguidas, o que parecia um milagre. Talvez por isso, os jogadores aproveitaram que não tinha jogo no meio da semana e foram até Basílica de Aparecida agradecer a padroeira do Brasil pelas 2 vitórias. Eles foram recepcionados por 1.500 torcedores e receberam a bênção de 2 padres. Se ajudou ou não, eu não sei, mas o fato é que no domingo seguinte, o Corinthians fez 2-0 no Santos, que estava em boa fase e brigava até pela liderança. Na sequência, empate com 15 de Jaú, vitória sobre o Noroeste, com isso já eram 5 jogos de invencibilidade. No domingo seguinte, 21 de junho de 87, o clássico com o Palmeiras, o grande campeão do primeiro turno. Sem o artilheiro Edmar, que estava suspenso, Formiga decidiu dar uma chance para um jovem atacante chamado Marcos Roberto. E ele estreou bem, viu? Marcos Roberto fez o cruzamento para o Everton marcar o primeiro gol. Ainda no primeiro tempo, o João Paulo serviu e o Everton concluiu. O Zete até defendeu, mas a bola sobrou para o Marcos Roberto fazer 2-0. E no contra-ataque no segundo tempo, o Marcos Roberto lançou de cabeça o João Paulo, que cruzou, e o Everton fechou a goleada 3-0 sobre o Palmeiras. O jornal Estado de São Paulo se empolgou e disse que o Marcos Roberto já era o novo ídolo da Fiel. A vitória confirmou que o Corinthians tinha deixado uma fase para trás e agora, com o Formiga como técnico, estava voando. Na sequência vieram 7 vitórias e 2 empates, o que aumentou ainda mais a série invicta. No sábado, 25 de julho de 87, o Corinthians bateu o Guarani de virada e alcançou a vice-liderança do Paulistão. A sequência invicta continuou com empate sem gols com o Santo André e uma goleada de 5-0 sobre o Botafogo de Ribeirão no Pacaembu. Na penúltima rodada, o jogo com São Paulo era especialmente importante. Não só por ser um clássico, mas porque o Corinthians defendia uma invencibilidade que àquela altura já durava 18 jogos. E também porque o São Paulo, que tinha acabado de ser campeão brasileiro, vinha forte, viu? O clássico começou mal para o Corinthians. Aos 18 minutos, o Silas fez 1-0. 2 minutos depois, o Miller puxou contra-ataque e fez 2-0 ainda no primeiro tempo. Aí aos 33, o Jorginho tocou de cabeça para o Everton diminuir, 2-1. E aos 9 do segundo tempo, o Edivaldo cobrou falta no ângulo do Valdir Pérez e fez 3-1 para o São Paulo. Bom, o jogo parecia liquidado. Para piorar, o zagueiro corintiano Mauro foi expulso depois de dar uma entrada dura no atacante Lê e ainda pisar no rosto dele. Mas aí, Corinthians foi Corinthians. Aos 20 do segundo tempo, Birubiru reduziu num chute de fora da área. Everton, Edmar, Adilson, segundo gol do Corinthians! E aos 28, o Everton aproveitou uma falha da zaga do São Paulo e empatou 3-3, aquele empate com sabor de vitória. Na última rodada, o Corinthians deixou escapar a invencibilidade de 19 jogos ao perder para o São Bento de Sorocaba por 2-1. Como terminou a primeira fase em quarto, o Corinthians enfrentaria na semifinal o campeão do segundo turno, que era o Santos, e na outra semifinal estavam Palmeiras e São Paulo. O Santos jogava por 2 empates no tempo normal e numa eventual prorrogação do segundo jogo, mas o Corinthians não quis nem saber e goleou o Santos no jogo de ida no Morumbi. O Edmar fez 1-0 depois de aproveitar um cruzamento e quase entrar com bola e tudo. A corrida de Everton tá valendo, chegou, cruzou, bateu, houve desvio, Rodolfo, gol! Jorginho desviou de cabeça, uma cobrança de escanteio. A bola encobriu o Rodolfo Rodrigues e entrou no outro canto, 2-0. Ainda no primeiro tempo, o Jorginho ganhou a bola na saída de jogo do Santos e tocou para Edmar, que entrou sozinho na área. Fez 3-0. Acabou Toninho Carlos, olha aí, Edmar, gol! No segundo tempo, Mendonça descontou de pênalti para o Santos. Ele bateu no alto, à esquerda do Valdir Pérez, que foi para o canto direito. Mas a reação do Santos parou aí, viu? Depois de um bate-rebate na grande área, o Edmar veio de trás e encheu o pé, 4-1. A bola sobra na área, Edmar. E o Edmar estava inspirado aquele dia. Ele passou pelo zagueiro, invadiu a área, bateu e ele mesmo pegou o rebote do Rodolfo Rodrigues para fechar 5-1
Aliás, foram 4 gols do Edmar no jogo. Na partida de volta, uma semana depois, no mesmo Morumbi, Corinthians segurou um 0-0 com o Santos e se classificou para a final do Paulista. Na outra semifinal, São Paulo passou pelo Palmeiras e foi para a decisão. Seriam então 2 jogos na finalíssima, com o São Paulo tendo a vantagem do empate. No primeiro jogo, São Paulo ganhou por 2-1. Primeiro gol do Edivaldo, que recebeu na grande área pela esquerda, ajeitou e bateu cruzado, 1-0. E ainda no primeiro tempo, o Edivaldo cruzou da ponta esquerda. Até hoje a gente tenta entender como é que deixaram o Lê, que era baixinho, subir no meio da zaga e marcar de cabeça o segundo gol. Corinthians descontou no segundo tempo. João Paulo bateu do bico da grande área, cruzado no ângulo esquerdo do Gilmar. Foi um golaço, mas não evitou a derrota no primeiro jogo da final. Corinthians foi para a finalíssima com o Valdir Pérez no gol, ele que ganhou a posição do Carlos, titular da seleção, Edson na lateral, Mauro, Jatobá e Dida, Birubiru, Eduardo e Everton, Jorginho, Edmar e João Paulo. O técnico era o Chico Formiga, depois entrou Marcos Roberto. São Paulo jogou com Gilmar no gol, Zé Teodoro, Adilson, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Lê e Edivaldo, o técnico era o Cilinho. Depois entraram Paulo Martins e o Neto, sim, o Neto, que poucos anos depois viraria ídolo do Corinthians. Bom, o fato é que o Corinthians tinha que ganhar no tempo normal e na prorrogação. Tarefa difícil. No final, o jogo ficou no 0-0 e o São Paulo foi campeão. É claro que a derrota na final doeu pra gente. Mas uma cena bem com a cara do Corinthians ninguém apaga. Os jogadores do Corinthians receberam o troféu de vice e foram levantar o troféu lá perto da torcida no Morumbi. E foram aplaudidos, muito aplaudidos. E o Corinthians merece essa taça de vice-campeão. Em qualquer outro país do mundo, a campanha entraria com todas as honras e com todas as glórias para a história do clube, como deve entrar essa campanha que o Corinthians fez. Mas a torcida aplaudir o vice é uma coisa que você não vê toda hora, né? E não é por acaso, e nem é de hoje, que a Fiel tem esse nome. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal Memória Fiel, que, como o nome sugere, traz histórias pitorescas e incríveis do Corinthians. Obrigado e até a próxima.